E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Brooklyn Games aqui hoje pra gente conversar sobre board game. Mas eu vou usar o meu quadro do canal que eu me propus a falar sobre board games físicos para dar uma roubadinha e falar sobre board games digitais. Eu ainda vou fazer outros vídeos abordando outros board games digitais, mas para esse primeiro vídeo eu escolhi 5 board games digitais que estão na Steam e que eu acho bastante interessante e de fácil acesso. E só falando assim, eu acho bem legal a questão dos board games digitais, porque você consegue muitas vezes jogar sozinho quando não tem ninguém para jogar com você, por mais que nós tenhamos também board games físicos que possam proporcionar experiência solo. Muitas vezes você já tá no computador, você quer jogar alguma coisinha de boa e tá com vontade de jogar board game, você pode ir ali na Steam, na sua conta, jogar, ou também jogar no BGA, no Board Game Arena, que ali você vai ter diversos board games com um visual um pouco, não é mais feio, mas um pouco mais cru, muito mais fiel ao que seria o board game físico, e é um ótimo lugar também para você experimentar títulos. Então, um dia eu faço um vídeo sobre board game arena aqui para vocês também, mas hoje aqui é sobre 5 jogos de board games digitais que estão na Steam. E pra gente começar aqui, eu fiz uma escolha de um jogo que saiu bem recente, eu escrevi a review dele lá pro Mega. Ele foi lançado no dia 17 de setembro, que é o Beacon Patrol. O Beacon Patrol, eu tenho a versão física dele aqui em casa, e eu já joguei diversas partidas em 2 jogadores, sozinho também, montando essa rota marítima para o nosso barco, e ele é extremamente simples de se jogar. Basicamente, para quem conhece Carcassonne, você vai colocar os tiles, e ali quando você coloca os tiles, você vai mover o seu navio para o próximo tile. E aqui, por exemplo, a gente vê nessa imagem que a gente tem um naviozinho com pontuação. A pontuação ela funciona de uma forma bastante uniforme. A peça só vai pontuar se você tiver ela cercada por quatro outras peças, né, acima e a lateral dela. Se tiver uma boia, vale 2 pontos. Se tiver um farol, vale uma outra quantidade de pontos. E ali você soma a sua pontuação final. E é bastante interessante, divertido, relaxante. Uma coisa que já vale a pena a gente comentar sobre Beacon Patrol é que ele não é um jogo competitivo de maneira alguma. Então, assim, tanto na sua versão física como na digital, você vai ter um jogo colaborativo ou solo. E ele é bem gostosinho de jogar. Quando você termina uma partida, você já quer engatilhar outra. E eu acho isso bastante divertido nele. E uma coisa, ele é extremamente fiel ao que é a versão física. Logicamente, nós temos algumas mudanças como essa que mostra aqui, de você escolher uma gaivotinha para ficar aqui do lado do mapa, tal. Só que no geral, ele é extremamente fiel. E isso me pega nesse jogo, sabe? Eu gosto de board games digitais que seguem uma linha um pouco mais fiel, com menos cortes entre as jogadas, sabe? Então aqui você tem uma coisa bastante direta, comando simples, tudo funciona muito bem, o jogo é levinho e bastante divertido. Agora, vamos para o segundo jogo, que é um jogo que eu acho que, pô, pra quem... Para quem já conhece board game há algum tempo, pelo menos você já teve algum contato com ele ou algumas de suas expansões ou modos, mapas diferentes, né? Não modos diferentes, que é o Ticket to Ride. Nesse jogo você vai construir trilhos e ali você vai acabar brigando brigando, né, entre aspas, com os outros jogadores para pegar as melhores rotas, cumprir as missões e fazer mais pontos. É um jogo bem direto, bastante simples. Se você quer introduzir alguém para jogar board game, Ticket to Ride é uma ótima opção, porque ele tem uma temática divertida, ele tem um mapa grande, tem pecinhas interessantes. E aqui a sua versão digital, eu acho que ela também é bem fiel. Você consegue jogar com outros jogadores, consegue jogar contra NPCs, então é uma opção também para você jogar de certa forma solo. Ele foi lançado em 2023. Então ele, assim, essa versão, a base, né? O que faz com que hoje o jogo já tenha uma caralhada de conteúdo. Então aqui você pode comprar a versão base, você pode comprar algumas expansões, comprar o kit completo. E cada mapa, cada expansão que você adiciona, você traz novas regras para sua colocação de peças e outras formatações do jogo. Então, é bastante interessante e é bastante divertido. Então, como um board game digital, ele também funciona muito bem e segue essa linha de ser bastante fiel
ao que é representado. Só uma coisa que eu quero falar, que também vale pro Beacon Patrol, que eu comentei anteriormente, é que aqui, logicamente, você vai ter algumas automações, né, que ajudam demais a sua vida como jogador. Por exemplo, na contagem de pontos. Beacon Patrol, quando você fecha uma peça, você já faz a pontuação dela. E aqui também, você já vai fazendo as suas pontuações. Então, você tem tudo isso à disposição na tela, fazendo um bom proveito do que é relacionado ao digital, né? Que no físico você tem que fazer a contagem de pontos depois, mas é uma coisa que faz parte da gameplay física também, você fazer essa contagem de pontos. Agora, vamos para o terceiro jogo, que eu até fiz um vídeo no Mega comentando sobre alguns jogos digitais também. Eu escrevi um artigo pro Mega sobre isso. Vocês podem conferir lá em www.megascope.com.br e outras matérias que eu acho que vocês vão curtir demais também. E esse jogo eu cheguei a incluir lá, que é o Roots. O Roots, ele é um jogo que eu não joguei a versão física dele ainda, mas pelo que eu joguei aqui eu acho legal, acho interessante, é uma questão de domínio de território. Eu não vou falar que eu tenho uma carga suficiente dele para entender como funciona cada facção, mas do que eu já joguei dá para ver que ele é assimétrico, né? Então faz com que você tenha gameplays diversas e muitas vezes você insistir numa facção, que é os animaizinhos ali que vai tentar dominar as regiões da floresta, faz com que você tenha um desempenho melhor com ela. Então, isso que eu acho um jogo que tem uma rejogabilidade muito alta, Roots, e é bastante interessante. Para apresentar uma pessoa que nunca jogou pro Roots, eu já não sei. Justamente porque o Roots, ele para mim é um pouco mais carregado de regras. Para quem nunca teve contato, ele é um pouco mais puxado mesmo. E a versão digital dele supre bastante disso, né? Assim como a maioria, você tem tutoriais intuitivos, porque você organiza a explicação, você consegue trazer certos elementos de forma mais ilustrativa. E um problema que eu tenho com o Roots, não chega a ser um problema na sua versão digital, eu digo, é que ele acaba sendo um jogo que muda muito da sua versão física, justamente porque ele faz o uso da questão de, ok, as cartas, a pontuação, os personagens, para trazer um pouco mais para frente essa abstração que no jogo físico fica na cabeça ou fica anotado num papel, e coloca, por exemplo, os embates das peças, algumas transiçõezinhas ali e aqui, que pra mim não tira a graça do jogo. Só que eu ainda prefiro uma coisa um pouco mais crua de se jogar, sabe? Mas eu acho que é um bom jogo pra você conhecer, é interessante. E também, se não me falha a memória, Roots, eu acho que deve ter lá no BGA, no Board Game Arena. Se você quiser uma versão mais crua que não tô falando, você pode jogar lá também. É que eu realmente nunca joguei no Board Game Arena ou Roots. Mas essa versão aqui, ela é bastante interessante e divertida. Agora, vamos para o Dwarf Romantic. Eu acho que é assim que se pronuncia. Esse jogo eu ainda quero a versão física dele. Ele foi lançado aí em 2022. E ele é tipo um Carcassonne. É tipo um Beacon Patrol. Só que aqui a gente vai ter também um ambiente colaborativo, você vai ter meio que uma campanha na sua versão física, e aqui também, né, para você ver o que você desbloqueia, o que você vai adicionando no seu jogo, o que torna realmente cada partida única dentro dele. E ele vai funcionar basicamente com colocação de peças, em que você vai colocar peça e vai colocar um objetivo sobre essa peça. Ah, você vai ter que construir um rio, você vai ter que construir uma floresta de determinado tamanho, uma estrada de determinado tamanho. Então você vai criando ferrovias, cidades, pastos, e ali você vai expandindo a sua cidade de forma colaborativa. E quando as peças acabarem, você que se estiver jogando sozinho ou com mais gente, fazem a contagem de pontos dos objetivos cumpridos. E ali você vai ter uma pontuação, vai ter um ranqueamento e coisas que você libera ou quanto você avança no que o jogo tem como sua campanha. Então aqui é bastante interessante o jogo, ele é divertido, e apesar de não ter essa pegada competitiva, que realmente, se você quiser uma pegada competitiva de colocação de tile, eu acho que você vai ter que ir para um Carcassonne. Assim, Carcassonne para colocação de tile é excelente,
E acho que dificilmente tem outro que pra mim me agrada mais no quesito competitivo. Mas no quesito colaborativo, tanto o Beacon Patrol quanto o Dolph Romantic, eles funcionam muito bem. E digamos que de formas diferentes, tá? Porque o Beacon Patrol ele vai ser mais um negócio de você explorar, de você cercar as peças e elaborar a lógica para você completar e fazer a maior parte de pontos ali. O Dwarf Romantic, ele também vai nessa vibe, só que com os objetivos você acaba tendo um direcionamento maior e mais variado ali para você construir a sua cidade. Então os dois são iguais, mas diferentes, sabe? O princípio é o mesmo, a ideia, mas a gameplay, devido às regras que cada um coloca, muda demais. Então os dois eu acho que vale bastante a pena. E por fim, o último jogo que eu separei aqui é um que, cara, eu gosto muito dele. Eu não dava muito pra esse jogo, tá? Aqui eu separei Exploding Kittens 2, mas tem o Exploding Kittens versão da Netflix, Exploding Kittens 1, Exploding Kittens Zumbi. Tem uma cacetada de Exploding Kittens pra vocês brincarem. E assim, ele é um jogo muito mais de... não zoeira, digamos, mas é um jogo de você jogar em galera, aproveitar. E a versão digital, ela tira um pouco essa questão da galera, né? Porque muitas vezes é difícil você reunir muita gente pra jogar. A gente vive uma vida realmente bastante corrida. E o Exploding Kittens digital, eu acho que ele supre bem isso, sabe? Quando você, vontade de jogar alguma coisa um pouco mais light, um pouco mais divertida, dá pra jogar um Exploding Kittens online, sabe? Então é bem legal. É basicamente o jogo tem temática de gatinhos. Você vai ter que fazer pares e vai realizar efeitos, evitando de comprar as cartas dos gatinhos bombas. E ali, sempre que você compra um gato bomba, você tem que ter um gato para desarmar. E ali, quando você desarma, você continua o jogo. Caso você não tenha, você explode e você tá fora da partida. Então, é um jogo bem interessante, que vai contar manipulação de baralho, interação com a mão dos amiguinhos ali para você roubar uma carta ou outra deles e atrapalhar a jogada. Então, é extremamente divertido o jogo e cômico também. Se vocês curtem, por exemplo, um Munchkin, eu acho que o Exploding Kittens é um passo bem interessante também, que traz uma mesma vibe de Munchkin, só que com outras mecânicas que deixa o jogo talvez até mais rápido ali pra você jogar. E normalmente quando você termina uma partida, você já acaba engatilhando outra. Mas bom, gente, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido os jogos que eu trouxe aqui nesse vídeo. Se vocês já jogaram algum, deixem aí nos comentários. Fala a impressão de vocês, que é sempre bastante interessante essa troca de ideias. E lembrar vocês também que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas aqui no canal. E aí a gente vai vendo o que dá para fazer com as sugestões em relação a jogos, reviews. E vamos continuar aí com esse quadro de jogos, tanto digitais barra físicos de board game, com jogos digitais, com as Broken Reviews, com vídeos de notícias e etc, né? O que for aparecendo aí a gente vai desenvolvendo. Mas bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.